Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos estar falando hoje sobre soluções e solubilidade. O que são as soluções? Soluções são misturas homogêneas. O que são essas misturas homogêneas? Aquelas misturas que só têm uma fase. Por exemplo, misturei água e sal. E água e sal, eu só vejo a água, eu não vejo o sal está dissolvido. Então isso é uma mistura homogênea. Eu posso ter misturas homogêneas líquidas, sólidas ou gasosas. Então, um exemplo de mistura sólida. Uma panela de aço inoxidável que você tem na sua casa, uma colher de aço inoxidável. Qualquer objeto de aço inoxidável. O aço é uma mistura sólida, né? uma solução sólida. Solução gasosa, o ar que a gente respira. Além do oxigênio, existem outros gases que compõem o ar atmosférico. Então, é uma solução gasosa. E as soluções líquidas, elas são mais comuns. Então, por exemplo, um suco que você faz, uma água com sal, soro caseiro, são soluções líquidas. O álcool 70, que agora a gente está usando bastante, é uma solução líquida. Por quê? Álcool 70, eu tenho 70% de álcool e 30% de água. E não dá para a gente identificar, a gente acha que é só álcool, mas tem água ali também, então é uma solução. Dentro da solução, eu vou ter dois componentes, o soluto e o solvente. O soluto costuma ser o componente em menor quantidade e na maioria das vezes sólido, tipo água e sal. Então o sal é o soluto, ele vai ser dissolvido. E o solvente é geralmente o componente que está em maior quantidade e ele dissolve a outra. Geralmente, né? Porque eu dei o exemplo do álcool 70. No álcool 70 eu tenho álcool 70% e água 30%. O álcool aí no caso é o soluto e a água é o solvente. Então nesse caso o soluto está em maior quantidade que o solvente. Mas isso são poucas soluções que acontecem isso. Quando eu faço um soro caseiro, eu vou ter de soluto sal e açúcar e de solvente eu vou ter a água. O sal e açúcar está em menor quantidade, a água em maior quantidade. Além da água, nós temos outros solventes. O etanol pode ser utilizado como solvente, a acetona, até mesmo a gasolina pode ser utilizado como solvente. Se você quiser retirar, por exemplo, uma graxa, você pode usar a gasolina como solvente. Existem solventes específicos para isso que a gente compra aí nas lojas especializadas. E além das soluções, nós também vamos falar sobre solubilidade. O que é a solubilidade? A solubilidade ela determina qual a quantidade máxima eu consigo dissolver de um soluto em 100 gramas de solvente. Então eu vou dar o exemplo do sal de cozinha. O sal de cozinha eu tenho NaCl. A 20 graus eu consigo dissolver no máximo 36 gramas em 100 gramas de água, ou 100 ml de água. A água, como ela tem densidade de 1 grama por ml, 100 gramas equivale a 100 ml, ou 1000 gramas é 1 litro. Né? 1 quilo de água seria 1 litro. Então, se eu aumentar a temperatura, eu consigo aumentar esse coeficiente de solubilidade. No sal não muda muito, que mesmo aumentando a temperatura, eu só vou dissolver 1 grama a mais. Mas o açúcar, por exemplo, você pode observar, está fazendo um suco, colocou muito açúcar. O açúcar você está mexendo, não dissolve mais. Mas se você aquecer a água, eu vou conseguir dissolver aquele açúcar e até mais. Então, cada substância tem um coeficiente de solubilidade, tem uma solubilidade diferente. O que é importante? Dentro dessa solubilidade, a gente classifica as soluções em solução. Vou fazer aqui, ó. Insaturada, em solução saturada, em solução supersaturada. A solução insaturada é quando eu dissolvo uma quantidade menor do que esse coeficiente de solubilidade, do que essa solubilidade. Por exemplo, se eu tiver 5 gramas de sal de NaCl em 100 gramas de água. Então, a solução está insaturada, ou seja, não atingiu o máximo de solubilidade. Saturada, quando eu estou no máximo de solubilidade. Então, 36 gramas
em 100 gramas de água. Isso está saturado. Supersaturada, quando eu tenho além das 36 gramas. Então, se eu coloco 37 gramas do NaCl em 100 gramas de água, a minha solução está supersaturada, ela passou do ponto de solubilidade. E além disso, existe uma quarta classificação que é supersaturada com corpo de fundo. O que é isso? Eu atingi a minha solubilidade para uma substância, eu quero dissolver mais soluto. Eu aqueço aquele solvente, consigo dissolver, porém, quando esfria, fica sobrando no fundo o sal. É como se eu colocasse muito sal, eu vou colocar aqui, por exemplo, com supersaturada, vou colocar aqui, supersaturada com corpo de fundo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 50 gramas de sal de cozinha em 100 gramas de água. O que vai acontecer? Eu vou dissolver o sal, mas ele não vai dissolver todo. Aquela quantidade, né, as 14 gramas que estão excedendo aqui as 36, que é o coeficiente de solubilidade, vão se depositar no fundo. Então eu vou ver no fundo uma quantidade de soluto. Isso que acontece quando você faz um suco, você coloca muito açúcar e você mexe, mas o açúcar continua ali no fundo. Sua solução está supersaturada com corpo de fundo, está sobrando soluto no fundo. Bom, o conteúdo dessa semana, das 2 videoaulas que vocês vão fazer atividade, está falando sobre isso daí. Espero que vocês tenham entendido.